na tela assim, eu tenho um retorno, eu tô olhando pro retorno aqui. E o Rizzo escreveu na tela, vai ter live da missão? Eu falei, sim, só que você de operador. O Glauber Barros falou, o Trump tem problemas maiores para lidar. Exatamente, o Trump tem problemões para lidar. O Trump, ele quer ter uma grande vitória política. A vitória política dele é parar a guerra na Ucrânia. Se ele parar a guerra na Ucrânia, ele vai... São zilhões de dólares que ele está tirando do cofre americano, ele está redesenhando a geopolítica europeia para as próximas décadas. Ele está dando uma grande vitória para a Rússia. Só que eu entendo um detalhe, as consequências de uma vitória russa ali. Essa vitória russa, por mais que seja muito ruim para a Ucrânia, muito ruim para o povo da Ucrânia, muito ruim para todo mundo que viveu sob a cortina de ferro, que eu preciso lembrar uma coisa para todos vocês, tá? Coisa de alguém que já esteve em países que viveram sob a cortina de ferro, né? Ninguém gosta da Rússia. A Rússia, existe uma memória vívida do horror da União Soviética e das maldades perpetradas pelos russos. Pergunta para um polonês o que ele acha que foi a ocupação tanto nazista quanto a ocupação soviética que houve ali. Mas pergunte para todos, assim, a Rússia é má. A Rússia é má. Ninguém gosta da Rússia. Os países bálticos não gostam, eles não gostam dos russos. Mas existe uma coisa assim que a Europa estava numa grande ilusão no pós-guerra, né? E também quando caiu o muro de Berlim, que era a ideia, não, agora pacificou. Mentira. A Europa se ergueu através de guerras. A Europa se ergueu através de guerras. Eram vários micro-reinos em guerra uns com os outros. A Europa é sangue. A Europa é guerra. E eles estão tentando se iludir. A Rússia, ao se colocar como um urso invasor, a Rússia desperta eles para a natureza humana novamente. Então o leste europeu vai ter que se armar, a Polônia tem que se armar, a Alemanha vai ter que se armar. E a partir do momento que esses países saem daquele discurso meio riponga e começam a se armar, tudo para eles passa a ser uma questão de segurança nacional, inclusive a imigração. Veja só onde eu vou chegar. Um belo dia, eu botei, também em 23, eu botei na mesa braba, tá? E tentaram me cancelar. Eu falei, gente, se Israel pode ser um estado que todo mundo defende, né? Liberais defendem, não, Israel é um estado em que o povo judeu tá lá e fala, não, esse aqui é um estado que pertence ao povo judeu. Inclusive cria uma justificativa histórica, religiosa para aquilo. E eles não têm imigração desenfreada lá dentro, e eles defendem que não, porque eles têm que defender esse vínculo histórico do povo israelense com a terra deles. E isso existe dos indianos para com o, acho que é Hindutva, do Japão com o território japonês. Por que que alguém na Europa não pode reivindicar também esse tipo de relação? Aí, olha só, não isso é normal. Aí vieram falar assim, né, que aí veio uns liberais e falaram, não, isso é problemático, porque a gente liberal defende Israel. Aí eles falam assim, e eu defendo também, só pra ficar claro. Aí eles falam, não, mas Israel, ele tá sempre sob ameaça. Pois bem, a Europa está sob ameaça. E é verdade. Então, assim, você não pode em Israel sair recebendo um monte de gente. A fronteira não pode ser uma peneira em que todo mundo entra em Israel. Eles estão permanentemente em guerra com todos os seus vizinhos. Pois bem, a Europa estará permanentemente em guerra com um gigantesco vizinho chamado Rússia. Vocês não imaginam, se você for pegar e traçar uma linha de Kharkiv até Berlim, nem é muito longe. Tem uma guerra gigante acontecendo perto de Berlim. É sério, traça uma linha Kharkiv, Ucrânia, para Berlim. Pega ali, ó. Kharkiv é um cenário de guerra gigante. É 1.100 quilômetros. 1.800, né? 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros. Agora pega, por exemplo, da fronteira norte-noroeste da Ucrânia. Você tá no coração da Europa. Ali é a estepe. Dali você já entra na Polônia. Da Polônia você já entra na... Não tô falando que a Rússia vai subir. É perto. A guerra tá acontecendo perto. É o coração da Europa. Em cima tem Polônia, embaixo tem os Balcãs. Moldova já passa a passar por medo. Olha ali, ó. A Polônia se armando. O pessoal falando, não é perto. É perto, cara. É perto. É daqui até Brasília? Mais ou menos? É uma distância de... Não, 1.800 quilômetros. Belo Horizonte. Deixa eu ver São Paulo, Belo Horizonte. Não. Imagina, São Paulo até João Pessoa. Acho que é isso, São Paulo até João Pessoa.
São Paulo a Brasília é 1.100 1.000 quilômetros no máximo. 900 e poucos quilômetros, na verdade. 1.000 quilômetros Brasília. Ah, então ali você tá botando quanto? Botei de Lutsk. Deu 1.200 quilômetros, mas tem uma curvinha aqui que tá no mapa. Sim. Que tá... Mas, assim, o ponto é o seguinte. Você tem uma guerra acontecendo já no coração da Europa. E é uma guerra que não tá longe de Berlim. Berlim tem que estar ligada ali. Você tem uma Polônia que tá ali perto. E é um tipo de coisa que começa a trazer memórias pra Europa. Um cara fala, tem que traçar em linha reta. Mesmo que trace em linha reta, que seja mais próximo, a questão não importa, é geograficamente, do ponto de vista político, um caça para o russo que está operando em um território que eles tomaram da Ucrânia, uma Ucrânia desmilitarizada, com a Alemanha tendo que fazer a guarda, é a Alemanha que tá, se for pegar o mapa da Europa, tá no meio, é a Alemanha tendo que cuidar disso. E mudou a regra. O Trump, se ele entregar esse acordo de paz, ele refez tudo aquilo, e a Europa vai ter que refazer se refazer enquanto cultura. A Europa vai ter que parar de se comportar como se fosse uma porra de um museu. Isso que é isso que a Europa é. Hã? Isso que tem Kaliningrado aqui ainda, né? Nem tô falando do Kaliningrado, não. Se for contar Kaliningrado é a antiga Königsberg. Königsberg. Que é ali, ó. Não sei se vocês sabem disso, só que é engraçado. Tem um território lá na Europa, do lado da Polônia e o quê? Da Polônia e da Lituânia, que é um território russo. Isso aqui é a Rússia. É Rússia. Tem um território ali no norte da Polônia que é Rússia. A Königsberg. E você tem, como única potência realmente capaz de responder a isso, a Alemanha. Eu acho que a Alemanha, né, tirando questões atômicas, a Alemanha se enfrenta à Rússia numa guerra, a Alemanha ganha. Eu acho. Por quê? Porque a Alemanha é a Alemanha. Tá? Mas dito isso, só de haver uma reconfiguração disso, você tem uma reconfiguração da Europa. E eu acho que pode ser achacoalhada por vias tristes e perversas, que talvez a Europa precise para deixar de ser esse playground, esse museu, esse bando de tarado, gente estranha, maluca, gente que não nasce. É isso. Né? Um cara mandou, perdeu quando tentou, né? Lógico, mas eu não tô falando mais da Alemanha avançando sobre a Rússia, né? Eu tô falando agora de uma Rússia, ela se... em um processo de adentrar na Europa. Porque a guerra não seria a Rússia entrando na Alemanha. Estamos falando aqui de um conflito fronteiriço que vai dos países do Báltico, da Finlândia, do Mar do Norte, que envolve Suécia. Tô falando dos países da antiga cortina de ferro. Tô falando da Moldávia. Tô falando de conflitos que já acontecem nos Balcãs. Eu tô falando de coisas ali assim. Vai ter que mudar a natureza daquilo que a gente chama de Europa. Uma Europa que hoje é muito feminina. Uma Europa que hoje não tem vitalidade, que fica falando lá em... recebi gente... No momento que você tem uma Rússia no teu encalço, amigo, você não tá com um saco de ficar cuidando dos crimes cometidos pelo Mohamed. Não sei se você entendeu, né? Pintou os Mohamed lá... Bum! Mohamed, vamos falar real. Você não sabe pra porra nenhuma. Se tiver uma guerra, o Mohamed não vai querer se alistar. Entendeu? O Mohamed, ele tá indo lá viver o estado de bem-estar social. Então, Mohamed, sai daqui que eu tô com problemas. Vai ser mais ou menos isso. A Flávia Averaldo disse, a Alemanha já era, Renan. Cara, hoje parece que sim, né? Mas vamos torcer pra não. O Leonardo Freitas falou, sem falar na importância estratégica dos países bálticos, dizem que não tem como não avançar neles, é muito importante estrategicamente. Sim, do ponto de vista, vamos dizer, estratégico, você vai olhar os países bálticos ali, você tem controle do Mar do Norte com eles. São 3 países meio que tampão, e não é que eles são países de mentira. De fato, a Estônia existe como cultura, a Estônia não tem nada a ver com a Letônia, que não tem nada a ver com a Lituânia. São 3 povos diferentes e 3 culturas diferentes. Inclusive, do ponto de vista linguístico, a Lituânia e a Letônia têm até uma proximidade, são línguas bálticas, são povos balto-eslavos. Mas a Letônia é muito mais russa do que a Letônia é muito mais russa que a Lituânia. A Estônia é um povo fino-úgrico, não tem nada a ver, esses 3 países não tem nada a ver. E as galera trata eles como um bloco, simplesmente porque eles estão geograficamente próximos. A Estônia hoje, dos 3, é o que mais parece com um país da Escandinávia. E se olhar direitinho, esses 3 países querem parecer países da Escandinávia. E eles gostariam de viver esse mundo europeu. Mas são 3 paizinhos, assim, 3 coisinhas de nada. Nem tem população direito.
O Fábio Ferreira falou, peraí, a Alemanha perdeu pra Rússia quando enfrentava o resto do mundo. Se fosse um X1 entre a Alemanha e a União Soviética, aí já era. Um belo ponto, tá? Um belo ponto. Eu acho que a Alemanha venceria a União Soviética num X1 entre eles. Que era no fundo o que o Hitler queria, né? O Hitler queria uma pacificação com as potências ocidentais para ele fazer essa guerra contra a Rússia e dominar a Rússia e os eslavos. E os nazistas tinham uma doutrina racista, profundamente racista e perversa contra os povos eslavos. Né? A galera, às vezes, fala assim, ah não, os supremacistas brancos do Hitler. Não era, cara, o ódio dele era com outros povos brancos. Você tá falando assim, dos alvíssimos judeus Askenazi, que ele criou uma máquina de morte imparável ali contra eles, contra os poloneses e eslavos que eles consideravam uma raça inferior. Russos, poloneses, eles eram uma raça inferior. E havia essa justificativa ideológica de raça inferior, porque boa parte do estado, do espaço vital que ele queria construir era sobre esses territórios. Né? Ele queria os campos férteis da Ucrânia, com a melhor terra agricultável do mundo, minérios que tinham ali, recursos naturais de toda a ordem para os alemães. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, pouca gente sabe. Sabiam que existem colonos alemães em toda essa região? Sabia que a Ucrânia e outros países até na Ásia Central tem colonos alemães? Os alemães são um povo que é dado a colonização. Inclusive o Trotsky, quando era criança, ele conhecia vários desses colonos alemães que moravam por ali na região dele, na região da Ucrânia. O Trotsky era no fundo ucraniano. Só estou colocando esses pontos para entender que a Alemanha sempre teve uma visão, uma leitura de que ela deveria tomar essa área. Então esse X1 era o que o Hitler queria. Ele não queria ter duas frentes, né? Uma coisa que foi muito forte foi a pressão que o Churchill fez sobre o Chamberlain, depois o Churchill se torna primeiro-ministro, e aí cumpre o acordo que ele tem com a Polônia. Isso foi primeiro o próprio Chamberlain. A Inglaterra entra na guerra com a Polônia, sabendo, puta que pariu. A gente é bem mais fraco que a Alemanha nessa guerra, é pra ter essa guerra, mas eles foram... A Inglaterra foi cumpridora ali do acordo. Então ela cumpre o acordo ali, e aí ela garante que existam as duas frentes, e aí por conta das duas frentes, de fato não tinha como a Alemanha sustentar. Eu não acho que de maneira alguma a Alemanha tenha como vencer essa guerra. Eu acho que a Alemanha não tinha como sustentar uma guerra vencedora contra essas duas frentes. E assim, me corrijam, pode ser falar, Renan, porque sempre tem esses historiadores de guerra, eu tô agora tirando opinião. É uma opinião tirada do meu bumbum, tá? Mas eu acho que mesmo se os Estados Unidos não entrassem na guerra, e se a guerra ficasse circunscrita à Europa, eu acho que Inglaterra, acho que a guerra civil, as milícias francesas, a resistência francesa iam com o tempo fustigar a Alemanha, e a guerra no lado oriental ia virar o jogo também. E mesmo enfrentando só as potências europeias, o Hitler, acho que ele não teria como ganhar a guerra. Acho que a Europa apertaria, o Hitler ia perder, mas ia demorar mais tempo a guerra. O Elielson lhe falou, Instituto tirei do reto. É verdade, é uma opinião dada. Posso ser que você esteja falando besteira, mas eu acho que sim. O Negator 8 disse, o Hendrix gravou essa música, o Bob Dylan gravou, é maravilhosa. All Along the Watchtower, a versão do Hendrix é maravilhosa. Musicaço. Né? Que foi, temos... Tá tudo bem? Mais novidades boas? Não? Vamos fazer gol ali? Estou falando com o meu jurídico, né? Estamos conversando sobre depoimentos que eu tenho que dar sempre, mas tá funcionando então. Que bom. Quer voltar pra Bolsonaro e golpe, Riso? Deem nota aí pra live. Tá uma live bem variada, né? Falei de arquétipo, de tal, falamos de Bolsonaro, contamos bastidores. Quero notinha pra live, quero saber se tá indo bem. Eu tô tomando pressão aqui, o Caio Machado falou, cadê o livro do Clube do Livro? Tá? Todos vocês são assinantes do Clube do Livro. Houve um atraso na gráfica, eu juro pra vocês. Houve um atraso, o livro já foi mandado, houve um problema com a gráfica. Ele vai chegar em vocês, ele chega logo mais, é pra chegar essa semana pra eu despachar. Só que qual é a notícia boa? Você vai receber o segundo e o terceiro livros antes do prazo. Por quê? Porque encavalou, você vai receber tudo meio que junto, vai receber um, outro, tá? Então, peço desculpas pra todo mundo, mas, como eu falei, a gente está implementando uma editora agora. Então, estamos criando a editora da Valete, então deu esse problema só nesse primeiro. Peço desculpas para todo mundo.
E vocês vão receber, essa semana chega. O Bernardo Cantos disse, Bomba, soube que vocês têm um patrocinador grandioso nas lives. Sim, Bernardo, temos. E o nome dele é Casalar. Cuida lá, que Casalar, cuida lá. Que foi? Quer mostrar uns MBL Days? Você não vai anunciar que vai acasalar? Acasalar. Vamos lá. MBL Day. MBL deu, quer dizer, vamos lá.